Continuando. Então, em 2020, né, quando ela já, assim que completou os 20 anos, os próprios japoneses, né, prepararam toda a documentação e deram entrada na aposentadoria dela. Pediu um diagnóstico médico e atestado médico, né, e deu entrada. Então, a gente não teve nenhum tipo de acesso a todos esses documentos. E assim foi feito, né? Ela acabou sendo aposentada. Fizeram tudo com Ininjo. Deixa eu ver. Em português seria procuração, né? O pai assinou. E prepararam tudo isso pra gente, né? E ela foi morar lá sozinha e trabalhar também, né? Porque o serviço que ela trabalhava já era bem... assim, no primeiro andar, né? Dos apartamentos. Então era bem fácil para ela, né? Ela morava no quarto ou quinto andar, agora eu nem lembro. Então era só ela descer, né? E o serviço era de fazer cheesecake, bolo de queijo, né? E com os outros, né? Deficientes também. Foi passando o tempo. Em 2022, o neuro, né, resolveu fazer uma nova cirurgia porque o tumor estava crescendo novamente, estava pressionando a área da visão, então ela começou a perder, né, porque por causa da sequela da primeira cirurgia, o lado esquerdo ela perdeu totalmente, né, a visão, e do lado direito ela tinha só um pouco, né, mas essa visão lateral, né, que a gente tem, ela não tem, né, isso daí foi tudo sequela da cirurgia. Então, para ela não perder a outra visão, né, o médico optou por fazer uma cirurgia, só que dessa vez ia fazer pelo nariz, né, para não causar tanto tipo de dano. A tecnologia também, né, como já tá mais avançado e aí foi feita a batalha de exame e ela fez, né, essa cirurgia. Foi quando o pós-operatório ela também acabou passando muito, muito mal e foi diagnosticada com colangite. Essa época também foi bem difícil pra gente, porque como ela morava sozinha, a gente estava em outra cidade e por mais que estava no sistema para deficiente, não tinha ninguém que cuidasse dela, né? Então a família que estava sempre indo lá cuidar, e durante uma reunião, né, com os médicos para poder falar sobre a cirurgia, foi aonde eu tive acesso ao atestado médico dela, né, que em 2020 foi dada entrada na aposentadoria. Eu levei para minha casa, né, pedimos uma cópia pro médico, ele deu. Eu levei para casa e fui traduzir. Quando eu traduzi que eu descobri o nome da doença que tinha sido diagnosticada, né, que no caso foi transtorno orgânico, transtorno de personalidade orgânica, em português seria isso. Fui dar uma pesquisada, né, para saber do que se tratava. E foi aonde eu e meu marido começamos a mexer em tudo isso, toda essa papelada. Então, o restante, na verdade, já tem, né, todos, basicamente meus relatos. Foi quando né, que eu relatei que em 2022 foi quando toda a verdade veio à tona. Então a gente descobriu que ela estava tutelada, né, que o sistema para deficiente usou a lei do governador, né, da cidade, e tutelaram ela, né, colocaram ela como incapaz. Então o próprio médico que deu esse atestado para fazer a aposentadoria dela, né? Nesse atestado não consta que ela era incapaz, né? Mas o que foi usado para fazer a tutela, ele
diagnosticou ela como uma pessoa totalmente incapaz, né? Então, foi assim que a gente descobriu que ela já tinha perdido o total direito de escolha, né? Já eram os tutores que mandavam, né? Que comandavam tudo. Então, o resto, na verdade, já tem tudo, né? Então eu não vou ficar entrando em detalhes, porque também para não ficar cansativo, né? Para quem tá me acompanhando.